grog, né? Tanta medicação, tanto mais, lembra, né? E quando eu cheguei lá, a única coisa que eu tive para falar para ela, uma palavra, foi pedir para ela não deixar de sonhar, lembra? Falei, Sara, continue sonhando. E depois daquilo lá, eu pedi para o Senhor te dar sonhos. Te dar sonhos. Amém? E eu tenho certeza que você continua sonhando. Amém, Sara? Em pouco tempo eu vou ver você entrando naquela igreja, andando. Aleluia, Jesus. Amém. Tá? E antes de falar mais alguma coisa, eu já havia falado com o Edinho, acho que passando também, a igreja está à sua disposição para tudo. Nós temos um projeto ali de estar construindo a igreja, fazer muita coisa ali dentro. Mas se preciso for, a gente para a construção da igreja para te ajudar no que você precisar. Amém? Prótese, qualquer coisa, a igreja está à disposição. Tá certo, sabe? E eu queria ver a Rosângela falar alguma coisa, né, Café? Naquele dia ela foi comigo no hospital, lá no Porto de Suprir. Sabe, eu disse, não vamos entrar, pode mais aqui, dá para todo mundo entrar, para todo mundo aqui dentro. Os irmãos vão entrar, pode ficar à vontade, mas Tereza chegou depois. Chega mais para cá, você que está vindo para mim sentar. Glória a Deus! Eu quero aproveitar os irmãos para o Senhor. Amém. E para mim é motivo de alegria estar aqui na casa da Sara. Eu já desde aquele dia começou a pedir, eu adotei a Sara como minha filha, né? Desculpa, mãe, mas a gente que é serva de Deus, são mulher de pastor, nós temos muitos filhos, né? E a Sara foi debaixo dos meus joelhos, como se orasse pelos meus filhos. Meus filhos estão aqui, que é a Agatha e o Jonathan. Então, eu tenho 2 filhos e adotei a Sara na minha oração como a minha filha, né? E toda vez que eu via a Sandra alegre, a Sandra me contava algo assim, aquilo ali, meu coração transbordava de alegria, né? De saber que a Sara estava bem, né? E hoje eu pude ver, conhecer um pouquinho de você, Sara. Quando o pastor foi até o hospital, eu fiquei lá embaixo, percebendo enquanto ele e o Edinho subia. Porque eu queria saber algo diferente que ele tivesse visto. Porque o parente vendo é uma coisa, uma pessoa de fora, né? A gente parece que vê mais assim, né? Que a família sempre quer que melhora, tá bem, né? Então ele trouxe algo para mim, me enchesse o meu coração da tua vida, né? E a palavra que eu tinha preparado para ler foi a Vanusa leu, né? Então, aquietais no Senhor, que o Senhor ele há de prover toda a sua necessidade. Tudo, 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 é só você aguardar nele, tá? E eu queria que a Agatha cantasse. Glória a Deus! O que nós estávamos ouvindo na hora que nós chegamos? Você chegou? Não, fala qual que é pra ela que ela canta. Esse não. Grande, tremendo. Eita, Jesus lindo. Cumprimento os meus pais, Senhor. Amém. Isso vai pra mim ajudar. Espera um pouquinho. Não é esse que eu ia falar. Então vai, canta de você. Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma fica pés de sua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a conseguir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez, segura em minha mão. Minha alma fica pés de tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus! Penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis.
Deus verdadeiro, vitória, o vencedor. Deus poderoso, Sentindo minhas forças indo embora. louvado Essa seja teu nome. presença me renova nessa hora. Aleluia. Vem e me leva além. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Faz a obra, Jesus. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Só queria agradecer os irmãos que estão aqui, né? Igual a pastora falou que adotou a Sara. Igual eu falei naquele dia na igreja, irmãos. O evangelho é coisa que não dá pra você explicar, né? O irmão Nélio veio lá do Jabaquara, nunca viu a Sara. Quantos irmãos aqui da igreja conheciam mesmo a Sara? Eu não conhecia. A maioria não conhecia, 2 pessoas conheciam, fora eu e a Sara. E os irmãos já amavam a Sara assim, o Marcos. Então, irmãos, é muito interessante. Os irmãos deixaram as tardes deles, de estar na casa deles, lá no sofá. Glórias a Deus. Para estar aqui, Graças a Deus. agradecendo pela vida da pessoa que eles nem conheciam. Então, esse é o evangelho que faz a gente se interessar cada vez mais e amar esse Deus, irmãos, porque a gente tem que ser assim mesmo, um orando pela vida dos outros, um participando da dor dos outros. Então eu queria mesmo agradecer mesmo. Hoje é um culto aqui de agradecimento, né? Culto de tristeza, culto de alegria. Obrigado, Jesus. Agradecer mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito e o que Ele vai fazer. Irmão. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas, igual o Marcos falou, creio, em nome o de pastor Jesus. falou. Deus, o Nélio falou uma coisa muito interessante. O propósito de Deus na vida nossa é gerar, é ganhar almas, é dar fruto. E o Marcos falou a mesma coisa também da árvore, né? Que você pensa que ela está morta lá, mas cai um orvalho e já começa a nascer outra árvore. Então assim é a nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui para frutificar, para dar mais vida aí pro mundo, porque o mundo está precisando, nós estamos vendo, né? Porque a gente pensa assim, não, eu vou me converter, vou aceitar Jesus quando eu tiver 88 anos de idade e estiver nas últimas. Para com isso, irmão, é mentira. Temos que servir Deus agora, dar o melhor enquanto eu e você podemos, porque é para isso que nós fomos feitos, para adorar a Deus e servir a Ele. Amém? Muito obrigado. Amém. Tudo que foi falado aqui é bênção mesmo na vida da Sara. Não é só o Nélio, né? Nós pedimos oração assim. Quando acontece qualquer coisa, sabe, a gente precisa de ajuda, primeira coisa que a gente lembra é de Deus, né? E nós, além de Deus, a gente lembra dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nossos amigos são todos evangélicos. Então a gente começa a ligar. Fala, Nelhão, né? Ele está lá no Jabaquara. Pede oração aí na igreja aí para Sara, que teve um acidente, aí contamos para eles. Falou, ora que Deus vai fazer um milagre na vida dela. Aí já começou a pedir oração no Jabaquara. O pessoal do Jabaquara já falou para outro. E foi pedindo. Lá em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, 300 quilômetros daqui, todo mundo está orando pela tua vida lá. E não vão parar de orar não. Até Deus fazer um milagre completo na tua vida. Amém, Sara? Então você tem, você pode ter certeza, está mais conhecida agora do que antes. Muito mais conhecida agora. E vai ser mais conhecida ainda, porque eu tenho certeza que você vai andar muito por esse país para falar do amor de Jesus e louvar Ele. Você gosta de cantar? Então pronto, então está mais fácil. Está mais fácil. Eu quero ver você cantando lá na igreja, viu, Sara? Prepara um hino aí. Assim que você tiver condições de ir para lá, por favor, tá bom? Mas e se vocês saírem correndo? Porque minha voz não é muito boa.
Ah, mas a minha também não é. A gente tem. Pior do que a do Marcos e do Gil, não tem outra. Não, do que a minha. A igreja Deixa eu vai te- ficar porteiro tudo forte agora. Não sai ninguém. Deixa eu te contar um segredo. A igreja tem paciência. Tem paciência. Até o Gil canta. O Marco canta lá de vez em quando. Fica sossegado que eu tenho certeza que você vai cantar e vai cantar bonito para Jesus. Amém? Jesus não quer a perfeição. Jesus quer que louve a Ele com vontade. Eu tenho certeza que você vai louvar com vontade. Tá certo? E eu quero falar aqui rapidamente sobre um acontecido. Um certo profeta chamado Elias, uma certa vez ele estendeu as mãos e falou assim, ó: segundo a minha palavra, não vai chover nem vai cair orvalho por 3 anos e meio. Não deu outra, aconteceu o que ele falou. Por 3 anos e meio não choveu, não caiu uma gota do céu, nem sereno, naquela época. Imagine hoje, né, com essa chuvarada que a gente está vendo aí, mas de repente ficar um mês sem chover, nós já ficaremos com problema de respiração, já vamos ter problema de enfermidade por bactéria que vem do ar, por tudo quanto é problema, e ficou 3 anos e meio. Poucos meses se passaram, o riacho onde ele estava tomando água se secou. Com pouco tempo, as pessoas já não plantavam mais, porque não tinha como colher, não tinha como regar. Os gados morreram. 3 anos e meio, veio aquela miséria sobre a terra, aquela fome. E tinha uma viúva que não tinha nada a ver com isso. O que ela tinha a ver do homem pegar, estender a mão e falar que não ia mais chover? E viúva, nós sabemos que é sinal de pobreza. Viúva, quando acontece qualquer coisa, ela é mais desprovida de bens. Com certeza ela vai passar por muito mais necessidades. Mas o Senhor falou para esse profeta: vai até a casa da viúva. Aquela viúva vai sustentar você. Imagine, uma viúva tinha um único filho, ela não tinha nem para ela, tinha que dar ainda alguma coisa para o profeta se alimentar. Quando ele chegou, falou para ela assim: eu quero um pouco d'água e quero que você prepare para mim um bolo, um pequeno bolo. Ela falou assim: o que eu tenho é para preparar um bolo para mim e para o meu filho e depois morrer, que eu não tenho mais nada. Acabou a farinha, acabou o azeite, eu não tenho como preparar mais nada. Ele falou assim: prepara um bolo para mim e faça conforme eu estou falando. Quando ela preparou, segundo a palavra do Senhor, não faltou mais farinha na panela e nem azeite na botija. Por 3 anos e meio, ou seja, o restante daquele período, a mulher ficou com farinha na panela e com azeite na botija.